Salve, aventureira! Salve, aventureiro! Vocês estão prontos para o anão flamejante? Ho, 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 ho! Salve, galera! Hoje eu vou fazer essa resenha super legal, né? Resenha desse material super legal, que é um fanzine de edição especial. Produção do Rafael Balbi, do Basinello, do Silva, do Tertoleone e do Ziegler. Um projeto do Regra Obscura, que é uma aglutinação, né, do Regra da Casa com a Câmara Obscura, que envolve o projeto do D&D Moleque, né? O D&D Moleque, para quem não sabe, é uma série de aventuras envolvendo, no original, o sistema Labyrinth Lords. No segunda temporada eu acho que eles já mudaram para o Caves and Hexes, usando o módulo clássico B4 The Lost City, né? E eles têm gravados no YouTube, onde eles se reuniram nessa pegada de RPG de garagem, bem nesse espírito do Stranger Things, e reuniram lá para jogar o módulo The Lost City com o Labyrinth Lords, e eles gravaram o final de semana inteiro. Esse módulo está disponível no YouTube. E aí eles fizeram um financiamento coletivo de suporte a essa campanha, né, a essa aventura deles. E parte do financiamento coletivo foi esse fanzine para quem apoiou. Então uma edição limitada, eu acho que quem não participou do financiamento coletivo já era, né? A minha edição é 94, foram 100 volumes. E vou resenhar agora o conteúdo desse material, né, que é super legal. Então eles fizeram uma arte aberta, ó, olha lá. O anão flamejante, que foi fruto da própria narrativa emergente da mesa, né? Eles brincam com a ideia de que esse anão flamejante, ele foi um personagem da mesa que usava o óleo, né, o coquetel Molotov, como arma. E depois ele queria fazer até uma arma, um lança-chamas, né? Ele virou um piromaníaco. E isso deu origem, inclusive, a um termo que se tem usado, que é o Oil Fantasy, brincando com a ideia de que o óleo ele é multiuso, né? Você pode usar o óleo para, de repente, abrir uma fechadura que está emperrada, você pode usar o óleo no chão para uma criatura escorregar, você pode usar no chão para usar fogo, usar como arma, fazer o coquetel Molotov, alimentar um lampião. Então esse multiuso e uso inteligente de um item tão simples na ficha inspirou a ideia da capa, inspirou inclusive conceitos estruturais do estilo de jogo, que no meu olhar ele é um pedaço, né? Ele é um nicho dentro da OSR, mas ele tem um perfil próprio que interage muito com o estilo de jogo que eu gosto, né? Então vou fazer essa resenha aqui, ó. A maior meninice dos últimos 40 anos, Regra Obscura. Qual que é a sacada? Eles trouxeram aqui, ó, o Table of Contents, vamos dizer assim, né, o anão flamejante, onde tem o editorial, Pércio Exposito, que ajudou a fazer a parte editorial, o Estorvo, pelo Carlinhos Malvadeza, Verme Púrpura, pelo João Ziegler, Armadilhas com Óleo, pelo Tertoleone, Olhos de Ramatur, também pelo Tertoleone, o Lança-Chamas, do Balbi, o Mestre do Oil Fantasy, pelo Balbi, e depois Morte é só um novo começo, pelo Basinello. Cada um, membro, então, da brincadeira do D&D Moleque, fez um capítulo aqui na fanzine para ilustrar, trocar esse papo, né? Como eu diria, trocar esse XP. E ilustração Anderson Almeida, da capa. Beleza. O Pércio aqui no editorial faz uma brincadeira com a ideia do óleo, do fogo, né? Do fogo especificamente, muito legal. Ele traz essa sacada, parece uma máquina de escrever, tá vendo? Tem até a ideia de você estar escrevendo na máquina de escrever com intensidades diferentes, muito bem feito. E olha só, ele traz aqui, né, A5, mas ele expande para esse lado. Eu quero aprender a fazer isso também nos meus fanzines, né? Bem legal. E aí ele fala assim, ó: fogo, a pura chama sagrada, o castigo ígneo infernal, não importa onde, não importa como, desceu pro roleplay, vai ter cena com fogo. E aí ele faz toda uma sacada pro vídeo não ficar muito grande. Eu não vou ler toda, mas olha só que legal essa parte, ó. O fogo é caótico, caótico e neutro, elemento de mudança, agente da entropia. Ele tira com maior intensidade do que oferece. Ele é aquele que dizima hordas de inimigos e aliados até X-Hexes quando lançados de forma de esfera de fogo, né? A famosa bola de fogo. Incendeia fortalezas inteiras com seus ocupantes e tudo.
traz ruína e transforma em cinzas os sonhos de aventureiros, inclusive os próprios aventureiros que ousaram sonhá-lo, quando desafiam um grande dragão vermelho. Então ele faz toda uma brincadeira bem poética com a ideia do fogo, de usar essa arma, né, o fogo como arma, desde os primeiros níveis com uma tocha com óleo, até situações épicas de uma criatura, por exemplo, um dragão vermelho. Bem legal. Depois, na segunda parte, o Carlinhos faz uma resenha super importante para a gente pensar no estilo de jogo old school, que é sobre a regra de carga, né? Ele fala assim, ó: sobrecarga, oneração, estorvo, embaraço, hipoteca, todas essas palavras são possíveis traduções para o termo inglês encumbrance. No D&D, sem dúvida, sobrecarga seria o termo que melhor se aplica quando estamos falando de regras do jogo. E aí aqui ele vai fazendo uma resenha da relevância de usar sobrecarga no seu jogo. Então, para mim, se você está pensando no estilo clássico de Dungeons and Dragons, né, a estrutura clássica, setentista e oitentista, ela está muito relacionada à regra de carga. Por que ela é tão importante? No D&D, o ganho de experiência se dá pelo resgate de tesouro. Então, como seu objetivo é resgatar relíquias, conhecimento antigo, tomos, moedas, né, tesouros antigos, uma estátua, cada proposta de jogo vai ter uma pegada. Na nossa, por exemplo, a galera encontrou uma civilização antiga, ruínas de uma antiga civilização, e ali tem muito conhecimento valioso, né? Tem estátuas de mármore, tem utensílios de barro, utensílios de mármore, então tem muita coisa ali importante que pode ser resgatada e estudada. E essa arqueologia, ela tem a ver com o XP principal do D&D original e similares, né, e próximos, que é o tesouro. Então a sobrecarga está diretamente relacionada à sua capacidade de carregar coisas que influencia muito no jogo, né? Então trabalhar com regra de sobrecarga para mim é o coração, talvez, da experiência do D&D original e próximos. Então ele explica um pouco sobre isso. Muito bem feita a resenha dele, né? Como funciona o sistema de sobrecarga, e ele traz o que é o que eu uso na mesa, tá? O que eu uso na mesa é isso aqui, ó. Já mostrei aqui, inclusive, né, na regra de sobrecarga, isso tem no D&D original. Você faz uma conta rápida, ó, você considera a mochila como pesando 80, avalia a armadura, armas e pronto, né? E a estrutura ela vai em 4 níveis de sobrecarga, onde se você tiver até 400 moedas, o seu movimento é 40 pés, até 600 moedas o movimento é 30, até 800 ele é 20, até 1.600 ele é 10. Isso aqui na rodada, isso aqui é o movimento de exploração, ele até explica isso, ó, 2 taxas, calma que tudo vai ser explicado. Então, resumidamente, quando você está em exploração, você anda 120 por turno, né? Porque você está fazendo movimento de exploração. Quando você está na rodada, combate, fugindo, você usa o que está entre parênteses. Isso é um modo de mostrar. No futuro eu vou falar mais sobre isso também. E é bem simples, tá? É bem tranquilo. Quando você simplifica tudo na mochila, ele até fala aqui, ó, ele dá um exemplo desse rapazinho ao lado, né, que é um personagem, ele fala assim, cara, a primeira vez que eu li essa ideia de colocar tudo na mochila contar sempre 80, eu achei muito estranho. Depois eu vi que tudo fazia sentido. E essa conta é muito rápida, tá, gente? É uma conta bem dinâmica. Eu vou fazer aqui rapidamente só para vocês verem. Olha só. Ele colocou a munição das setas sem carga. 1. Pé de cabra, 2. Corda, 3. Tocha, 4. Martelo, 5. Prego, 6. Ânfora de óleo, 7. Cantil, 8. Ração, 9. Tem 9 itens dentro da mochila contando com 80. Tudo bem que ele está considerando 3 ânforas de óleo. Você dá uma olhada, olha. Tá justo, né? Faz sentido esses itens estarem dentro da mochila? Beleza, ele conta como 80. Ponto final. Se você achar que tá muito discrepante, né? Que é o que eu uso na mesa, olha, tá muito discrepante, a pessoa colocou 4 cordas. Aí você pode considerar cada item extra valendo 10, ou você pode dar um limite. Tem gente que faz uns kits. Mas a ideia geral, você vai achar o seu jeito aí. A ideia geral é você considerar o que é miscelânea, né? Itens genéricos. Tá dentro da mochila, vale 80. Você computa a armadura, computa as armas e computa tesouro, né? É uma forma rápida para você olhar, ó, se a carga dele é 580, 580 ele está movimentando 30 na rodada, 90 na exploração. Ponto final, né? Fica bem dinâmico, bem fácil. Ele resenha isso aqui, olha só o que ele fala. Ele fala, inclusive, regras de fuga e perseguição, né? A dinâmica de fuga e perseguição, que ele fala assim, olha, hoje em dia, quando eu li a primeira vez o D&D BX,
eu vi que a regra de perseguição ela precisava ser anunciada no começo do encontro. Viu o encontro, quero fugir. Se eu não fugir ali no encontro, eu não consigo fugir mais. Mas isso vem daquela ideia de você estar jogando role, né? E na estrutura ferramental, é o que ele resenha aqui, você pode abrir essa mente. Como você vai usar tudo como ferramenta, você simplesmente pensa no processo. Você está fugindo, a criatura está vindo atrás. Joguei comida, essa criatura está faminta, ela pode parar e comer. Né? Eu tô correndo, tem goblins vindo atrás de mim. Eu posso jogar um pouco de moeda, um saco de moeda no chão, eles podem parar para pegar. E aí, vai parar ou não vai? Você vai pensando nessa dinâmica, né? Então ele resenha um pouco sobre isso, muito legal. Aí vem aqui o João Ziegler e faz uma resenha sobre o Verme Púrpura que eu achei super legal. Ele fala assim, ó: de acordo com o Monster Manual da segunda edição do D&D, os Vermes Púrpura, que mané Monster Manual. O que ele quer dizer aqui? Ele fala assim, cara, primeira coisa, né? E aí não é só o que ele quer dizer, interage com o que eu falo. Primeira coisa, você pode construir o seu Verme Púrpura, né? De onde ele veio, para onde ele vai, como ele é no seu mundo, no seu cenário. A ideia ferramental também passa para o cenário, para as criaturas. Não significa que você não possa usar, se você estiver fazendo uma preparação, usar como inspiração, né? Mas a proposta dele aqui, que é super legal, é transformar o Verme Púrpura numa galeria de dungeons, né? Pensar que ele está navegando pelos subterrâneos, cavucando coisas, engolindo coisas, ele vai construindo galerias labirínticas de cavernas super legais. Eu já joguei assim uma vez, tá? Muito, isso me lembrou um gatilho em que muitos anos eu estava jogando na época Cyclopedia e uma dungeon que a gente estava explorando, ela tinha esses túneis aleatórios que eram de Verme Púrpura. O Verme Púrpura naquela aventura já tinha morrido, né? E a gente estava explorando os antigos salões dele. E ele dá uma ideia aqui super legal de você fazer um dungeon crawl explorando e criando as galerias criadas por um Verme Púrpura, né? Ele dá uns detalhes muito legais, inclusive de encontros, de coisas que você pode encontrar ali, de tesouro, de como que forma essas galerias. Bem legal. E aí ele mostra aqui um desenho de um Verme Púrpura, que é clássico do Dungeons and Dragons, né? Super charmoso. Aí vem o Tertolione e fala sobre, olha só, resgatando o conceito da Oil Fantasy, né, da fantasia, que a gente até, que o Kobe até já brincou lá no podcast, que pode também ser interpretado como fantasia a óleo, uma pintura a óleo, uma aquarela, né, que todo mundo vai colorindo junto, que é uma outra forma de olhar para o termo. E o Tertolione traz esse resgate, armadilhas envolvendo óleo. Então ele fala aqui, ó: os projetos a seguir foram encontrados em antigos manuscritos de cidadelas subterrâneas, há muitos esquecidos e cobertas de mistério. Que me lembrou até no Game of Thrones, né? Aquele líquido alquímico, a substância verde, que você pode explorar isso de várias formas, né? Então aqui ele traz lágrimas de anjo, ele traz várias ideias de armadilhas envolvendo óleo, com destaque para a estátua do deus flamejante, lembrando a capa do livro do guia de jogador, né, o Player's Handbook do AD&D1E do Gygax, muito legal. E ele destrincha aqui como poderia usar essa estátua como armadilha, super legal. Depois ele faz o Olhos de Ramatur. Ramatur é um cozinheiro de mão cheia, já viajou por todo o mundo, mas também é um alquimista, profissão que mantém em segredo, vendendo seus produtos através do submundo das grandes cidades e capitais. Famoso por possuir um livro de receitas gigantesco, Ramatur decidiu nos agraciar com um catálogo dos seus mais famosos óleos para a culinária. O anão faz questão de deixar claro, talvez alguns desses ingredientes possam ter efeitos adversos em pessoas não acostumadas às suas propriedades peculiares. E aí ele traz aqui, ó, o óleo de olho de lapu-lapu, azeite do estômago de farolelo. Cara, é sensacional o poder da criatividade, né? E aí você pode usar isso na sua mesa ou pode usar como inspiração. Aí depois vem aqui a parte do lança-chamas. Parça, agora a porra ficou séria pro Rafael Balbi. E o Balbi faz aqui a ideia de que... Qual que é a ideia? O personagem na mesa virou um piromaníaco e quer bolar um lança-chamas. E aí ele ficou pensando nisso, né? Ele falou assim, ó: o que será necessário? Com base no projeto do jogador, é hora de pensarmos o que será necessário para construí-lo. Mãos à obra, instrumento específico, algum material especial, isso tudo representa oportunidade, jogo e gancho para a futura aventura. Invadir a tumba de um rei artífice anão enterrado com válvula ultra preciosa, um metal específico para construir componentes, uma criatura terrível que domina o pântano, pode ter um bucho ideal para produzir a mangueira da tão sonhada lança-chamas. Então, como funciona? Vantagens. Quais as vantagens um lança-chamas pode ter? Mais do que isso, qual vantagem
esse lança-chamas traz. Ele queima gás, ele queima óleo, ele faz um spray de fogo, uma língua mais direcionada. Ele funciona adicionando direto, queimando rápido. Se há gás, pode ter acionamento constante, queimar combustível rápido. Ele faz assim, riscos, ó. Onde o projeto é perigoso, onde uma espada pode acertar para dar merda. Que tipo de desastre pode ocorrer, que tipo de movimento ou atividade pode arrebentar com o bagulho todo, né? O objetivo aqui é entender como esse item pode dar pano para manga para o seu combate full, pensando na importância e na cena de acordo com o caminho do vaso Ming apresentado no Quick Primer. Ao mesmo tempo, é um artefato extremamente perigoso, com potencial de causar grande estrago importante os riscos associados. Então, isso aqui, cara, já me abriu a mente para pensar, refletir sobre o seguinte. E é uma coisa que a gente tem que debater aqui mais no canal, né? Por isso que eu quero apresentar mais vídeos sobre isso. Você não precisa necessariamente falar não para tudo. Então, se chegar alguém e falar assim, cara, eu quero fazer um lança-chama. Primeira reação, às vezes, é falar assim, não, não pode. Mas olha que legal a reflexão. Ele fica pensando, cara, será que poderia? Como que eu poderia armazenar esse gás? Será que teria que ter vesícula de um bicho? Então, isso pode ir gerando aventuras, né? Você pode transformar esse sonho ou essa ideia em vários ganhos para aventuras. A galera, de repente, pode ter que ir lá no pântano, buscar uma criatura específica para pegar o bucho dela. Como que você vai armazenar o gás? Que gás você vai ter ali? Né? Depois que você tiver esse lança-chamas em mão, se alguém vier e te der uma espadada e acertar no equipamento, e isso fala muito sobre o vaso Ming, que é um tema do Quick Primer, né, que talvez eu possa resgatar para discussão, que é o seguinte, se você está segurando um lampião na mão, você está num subterrâneo onde as criaturas enxergam no escuro, será que o objetivo delas não é primeiro atacar o lampião para deixar todo mundo no escuro? Né? Então é você pensar em coisas que têm valor naquela cena. Uma fonte de luz, um artefato, né? Algo de muito valor que você está carregando que pode se quebrar. Às vezes você cair, o que está acontecendo na cena pode gerar quebra de poções que estão na sua mochila. E aí ele introduz esse conceito em cima do lança-chamas, né? O lança-chamas pode, se você estiver usando, ele pode ser alvo de um ataque, pode dar muita merda, pode virar uma explosão ali, incinerar todo mundo, né? Bem legal. Aí ele traz exemplos do que eles bolaram, né, para fazer o lança-chamas. Eu não vou dar tanto spoiler porque isso deve, não vi ainda, mas na segunda temporada talvez isso deve rolar lá. Eles devem estar usando isso, não sei. E aí aqui, cara, vem para mim um tesouro muito importante em cima desse debate todo de filosofia, que é o Mestre Oil Fantasy. Porque eles chamam de Oil Fantasy, eu já falei aqui, né, que é essa ideia do reaproveitamento do óleo de forma criativa, para acender um lampião, para usar no chão, para alguém escorregar, para abrir uma porta, destrancar uma porta, para fazer uma ânfora de óleo. Então ele fala aqui, ó, o mestre de Oil Fantasy, ou o mestre moleque, como preferir, tem duas funções principais. Tecer o melhor desafio para o grupo e arbitrar o jogo. Tudo que não faz parte dessas duas atuações pode ter controle narrativo compartilhado. Então, pensa muito sobre isso. Isso tem muito a ver com o jeito que eu tento explorar o RPG, né? O bom desafio é parametrizado pela descrição, normalmente acompanhada de uma recompensa visível. Então é você estruturar bem um bom desafio, fazer uma boa descrição, para que quem estiver jogando interagir nessa descrição e nesse diálogo ficcional, você ir de forma consistente entendendo risco e benefício. Aí você está com um desafio bem estruturado. Mas, olha só, descrição funcional, que é muito legal. Ó. Descreva situações de forma simples e objetiva, trazendo o jogador a investigar e fazer perguntas. Então você não precisa entrar em grandes detalhes no começo, e é por isso que eu, pessoalmente, não gosto do conceito de narrador, porque ele passa muito essa ideia de que você está ali contando uma história, né? E aí imagina que você chega numa sala, e essa sala tem uma fonte, tem esqueletos do lado, né? Uma ossada do lado, dentro dessa ossada tem uma cobra dormindo, e essa fonte tem algum detalhe, rubis, alguma armadilha, alguma coisa assim. Ao invés de você ficar 10 minutos escrevendo tudo, você tem que pensar na primeira pessoa. A galera tá chegando ali, iluminou com a tocha, bateu o olho na sala. Então, descrição funcional. Olha, é uma sala, todas as paredes são de pedra, o teto tem uns 10 pés, ou 3 metros, se você preferir descrever no metro. Tem 10 pés, é uma sala mais ou menos 30 por 30 pés, toda de pedra, circular. No centro você vê uma fonte, na esquerda da fonte dá pra ver um amontoado, parece que é um ossado. Ponto. Aí a galera que tá jogando vai começar a interagir com essa descrição. Pera aí, ossada? Aí o foco da tocha já vai pro lado ossado, eu quero me aproximar e ver. Como que ele vai investigar essa ossada? Ele vai usar um bastão para cutucar ali? Ele vai olhar a distância? Ele já vai tacar fogo, né? Como que ele vai interagir com aquilo? Não, pera lá. Você falou que a sala tem 10 pés com uma fonte no meio. Como que é o teto? Quero olhar melhor pro teto.
Às vezes tem uma aranha gigante butucada ali esperando, né? Eu quero olhar para o teto. E aí você vai trabalhando nessa descrição para ir aprofundando camadas, né? Isso é o que eu entendo, né? O que eu gosto da ideia de descrição funcional. Você dá uma descrição bem superficial, mas suficiente para ilustrar o que está ali. E isso vai colorindo o jogar, né? É isso. Decisão informada e papel de risco. Descrições, portanto, servem para o mestre da Royal Fantasy oferecer parâmetros ao jogador no diálogo. Ele precisa entender o risco que se propõe, mesmo que seja entender que algo é arriscado para ser difícil em grau de perigo. É isso, né? A ideia é isso. É você tomar uma decisão informada, né? E para tomar decisão informada, você precisa descrever, você precisa dar antecipação, né? Fazer esse anúncio e discutir isso na narrativa, na construção ficcional, no diálogo. O risco é tratado de forma ampla, então olha só que legal, ele fala assim, quando fomos gravar o D&D Moleque, uma das ideias era testar o D&D BX sem os seus rulings que ficaram mais famosos e se tornaram a base do D&D moderno, o teste de atributo como o roll under, né, rolar abaixo. Qual que é o problema disso? Ele ilustra aqui, ó. Imagina que no D&D clássico você rola um atributo da ficha e tira lá, sei lá, destreza 18. Se você usa o teste de atributo para rolar destreza, você acaba induzindo a quem estiver jogando a tomar as decisões em cima da destreza. Ah, eu quero fazer coisas ágeis o tempo todo, porque eu tenho destreza 18, eu vou testar 18, tem que rolar 18 ou menos, a minha chance de falha é muito pequena, né? E isso leva a uma falsa sensação de liberdade, porque quando você acha que você tem poder de escolha, eu vou só fazer um comentário aqui, tá? Mas olha só, eu vou mostrar isso aqui do D&D Quinta Edição, que eu já mostrei aqui uma vez, e olha que curioso essa orientação que ele tem aqui na parte do Ability Check, tá? No capítulo para ir jogar o jogo, olha lá, ele fala Ability Check. Então olha o que ele fala aqui embaixo, eu já mostrei isso aqui no canal. Preste atenção nas perícias em que você é proficiente, quando você pensa em como vai interagir com o NPC. Aí ele fala aqui, ó, use as perícias que você tem melhor bônus. Então o que ele está querendo dizer aqui na orientação de um sistema sustentado em cima do teste de atributo? Ele está falando assim, no atributo que você é bom, use ele, né? Use esse atributo que você é bom. Se você é um cara muito bom em intimidação, jogue intimidando. E aí você leva para o RPG a ideia de que você tem liberdade, mas se você usa o teste de atributo, essa liberdade afunila uma decisão aberta que quem está jogando teria para tomar o tempo todo a decisão de intimidar a pessoa. E você acaba, na verdade, afunilando uma ideia ampla de possíveis decisões para sempre intimidar a pessoa. Então, quando você traz o teste de atributo para o old school, você faz a mesma coisa, né? Você não deixa o sentimento de risco ser amplo. Ele fica na visão do jogador muito filtrada pela habilidade que ele é melhor, que é o que vai ser julgado. Ao mesmo tempo, para quem está mestrando, ele pensa o tempo todo na ideia de julgar pelo teste de atributo, pela ótica de quem está jogando. Então ele fala aqui, ó, amplo horizonte de risco. E aí ele ilustra na história do tapete, que está até gravado, né? Vocês podem lá ver no D&D Moleque, ó, a cena do roubo dos tapetes evidencia muito bem isso. O risco principal de encontro era que os personagens fossem ouvidos e isso eles resolveram narrativamente. Então eu vou resumir aqui. Imagina, você quer roubar um tapete numa sala, no centro de uma sala de um templo. E aí você vai pensar na ficção. Cara, eu quero tirar minha mochila. Minha mochila tá cheia de poção, cheia de moeda, pode fazer barulho. Eu tiro a mochila e deixo no canto. Eu tô com bota de couro, né, pisando ali na sala, tá fazendo barulho, eu dou 2 passos. Não, silencioso, abafa. Beleza. Então a galera vai... Eu quero tomar agora o caminho usando sombras laterais para encobrir o meu corpo, para chegar próximo desse centro da sala. Enrolo esse tapete, coloco no meu ombro junto com o meu amigo e vou voltando lentamente usando as sombras como cobertura. Aí você pensa assim, cara, qual que é o gatilho comum se você tá jogando o D&D Quinta Edição, um sistema que tem teste de atributo? Fala, cara, faz um teste de furtividade, aí faz um teste de stealth, né? É o caminho mais comum. Quando você pensa, peraí, ele tirou a mochila, ele usou a ideia dos dois irem ganhando cobertura pela sombra, enrolaram o tapete, cara, não tem risco. Eles exploraram a sala antes para ver se tinha alguém, não tem risco em relação à cena de furtividade. O risco é o tempo, né? Eles se consomem muito tempo para tirar a mochila, levar o tapete, enrolar o tapete, voltar e pegar a mochila. Então eu vou avançar um turno, passou um turno, tem chance de encontro aleatório, eu vou sortear um encontro aleatório. Se sair um encontro aleatório de 1 e 6,
Significa que durante esse processo do tempo que estava sendo tomado, alguém passou ali, um mordomo, um vigia, um empregado, eu vou sortear na tabela de encontro aleatório. E o risco passou a ser um encontro aleatório, não um teste de atributo. Então você começa a abrir a mente, né, para pensar em outras formas de julgamento que às vezes não é necessário envolver um teste de atributo e às vezes nem um lance de dados, às vezes só o consumo de tempo mesmo, de recurso, né? Tempo é tocha, é comida, é cansaço, é tempo ali. Então, dança no seu relógio, né? Relógio da dança, então é muito legal. E aí ele fala do controle narrativo, né? Que quando você pensa nisso, você entende que, em muitos casos, ó, com isso em mente, podemos ver que o trabalho do mestre, focado em construir o melhor desafio, permite que o jogo seja pautado, de forma geral, na decisão de quem joga, né? Então é muito isso. Para quem não assistiu a entrevista do Greg Gillespie, que eles fizeram lá no Café com Dungeon, ele fala um pouco sobre isso, né? Que conforme você vai amadurecendo a mesa e quem está jogando vai desenvolvendo jogar, a pessoa vai entendendo de forma muito clara quando ela quer assumir riscos maiores ou menores. E às vezes ela assume riscos maiores de forma consciente. E isso é um jogo muito saboroso de ser jogado, né? Aí ele fala do Surfing's Bird, do papel do... Aqui, tem até aqui um spoiler, né? Aonde aqui, ó? Eu vi em algum lugar aqui um Surfing's Bird. Deixa eu pegar aqui um spoiler em algum... Ah, é no próprio Mestre Royal Fantasy. Fala assim, ó. Um mais delicioso que o outro. Opa! Aqui, ó. And everybody heard about the bird. Aqui ele põe um spoiler do Surfing's Bird, né? Tá aqui, ó. Surfing's Bird. O papel do mestre, portanto, passa a ser especializado nesse sentido e se minimiza perante o papel clássico do DM Old School. Então, que é a ideia de você não precisa ter todo o controle de tudo o tempo todo, né? Você vai surfando na onda e quando chega um momento em que você entende que tem um novo desafio ali, você volta a assumir o desafio no controle narrativo. Cara, é bem legal, bem legal. Criação emergente coletiva, né? E aí você pode usar dessa ferramenta para ir criando junto, você não precisa informar tudo de forma unilateral. Isso é muito legal, eu já fiz isso várias vezes na mesa, né? De chegar um anão, eu já dei esse exemplo aqui, né? Ah, eu sou um anão da Cordilheira de Ferro do Norte. E aí você criou uma Cordilheira de Ferro do Norte, você vai de forma coletiva construindo esse cenário, né? E isso aí, fazendo uma pausa, né? Eu vou falar um vídeo sobre isso específico. Isso funciona melhor, na minha análise, quando você está trabalhando com um mundo pequeno, um vale conhecido, misterioso, isolado. Aí fica mais legal ainda para construir isso. E por último, e não menos importante, o grande Diego Basinello fecha com a morte é só um começo. Ele fala, amigo, deu ruim, seu personagem foi cortado no meio por uma lâmina secreta. E aí, cara, ele faz uma resenha aqui sobre esse conceito de que perder personagem. Aí eu vou resgatar aqui um título que eu falo muito. Cara, quando você vai jogar no estilo old school, uma das ideias, tá? Não é sempre, mas... Opa! Uma das ideias, que é o que eu gosto, é pensar o seguinte. O jogo é muito mais sobre você do que sobre o seu personagem. Pode ser que o seu personagem vença na vida, e isso vai ser... Ele vença no jogo, né? Ele galgue ali altos poderes, se torne um barão, ganhe um título. Mas se você está assumindo numa proposta do D&D original que o seu personagem ele está buscando vencer num cenário hostil e que está contra ele, né? Ele não é um nobre, ele não é um cara de família rica, ele não é um cara beneficiado pelo sistema. Ele é um pária da sociedade, ele é um bastardo, ele é uma feiticeira, uma mulher que é mal vista por aquele povo que mexe com feitiçaria, é bruxa. E esses personagens querem o ouro e a glória, né? Eles querem, com arqueologia, descobrir, compreender coisas antigas, feitiços antigos, itens mágicos, tesouros, e vencer em cima disso, dessa vitória. E a aposta é a própria vida do personagem. Se a aposta é a vida do personagem, tem que aprender a lidar com a morte, né? E aí ele dá algumas ideias, ele dá uma tabelinha de D66, ó, por exemplo. Você vai sortear aqui, mágica, magia e feitiçaria dando errado ou muito errado. Aí você rola aqui na tabela da mágica, ó, e vê o que é, por exemplo, ó. Vamos pegar um pequeno aqui, ó. Congelado e visivelmente dentro do gelo. O jogador pode usar uma mímica de lábios e os olhos para se comunicar no grupo. Sei lá, o personagem foi congelado, ele tá dentro do gelo ali, desesperado, a galera quebrou o gelo, ele sai. E pronto, tá no meio da dungeon. Olha que louco, né? Eu vou dar um outro exemplo, ó. Por acaso,
né? Por acaso, daqueles barrões que mudam a vida de alguém. Aí se sair um por acaso, você vai lá e olha um por acaso. Ó, e joga um D6. Vou pegar um pequeno aqui, ó. Uma passagem secreta se abre, o grupo dá de cara com um novo personagem explorando o mesmo local que eles, só que pelo outro lado. Ponto. Né? E aí ele dá uma série de ideias com uma tabela de D66, esse sorteio é essa, uma para ótica de quem tá jogando, um para ótica do monstro, né, que ele fala aqui, ó. O primeiro aponta o grupo, o segundo aponta a situação específica, tá? O primeiro aponta o grupo, então é o D66, porque você vai rolar aqui, ó. Um D6 vai apontar onde? O segundo a situação específica dela, que é aqui, né? Então são 2 D6 na prática. E resolveu, cara. Você resolve a introdução de personagens novos num espírito muito saudável de um jogar, né? E é isso que contém nesse fanzine, super legal, super charmoso, a resenha ficou gigantesca. Mas é isso. Valeu, galera!